E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje para fazer o vídeo prometido que eu já falei para vocês, que a gente vai fazer umas análises aí, falar um pouquinho sobre as charges de um dos grandes aí da história do Brasil, Enfio, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, hoje é a história do Brasil, mas tem filosofia, sociologia, é conteúdo completo para Enem e demais vestibulares. É tão completo que a gente chega ao ponto de fazer um vídeo, uma videoaula sobre um quadrinista, sobre um cartunista importante da ditadura, da história do Brasil, que atuou durante a ditadura militar brasileira, como é o Enfio, entre vários outros que a gente pode falar aqui também, certo? Bom, gente, muitos desses quadrinhos que eu vou passar hoje podem e já foram cobrados, alguns deles já foram cobrados no Enem, em demais vestibulares, mas ainda podem ser cobrados, tá? Afinal de contas, Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfio, foi um grande quadrinista, um grande cartunista, teve participação na TV também, jornalista brasileiro, atuante durante o período aí dos anos de chumbo, né, da ditadura militar brasileira, né, crítico, inclusive, ao ato institucional número 5, de uma família muito importante para a história do Brasil. Afinal de contas, ele era irmão de Betinho, né, o Betinho, que é um sociólogo, que eu já falei para vocês, da questão dos direitos humanos, da cidadania, que ficou muito famoso nos programas de combate à fome, inclusive. Eu já falei aqui, inclusive, que o programa Fome Zero é desenvolvido pelo Betinho, mas o Betinho faleceu em 97, se eu não me engano. O Enfio já faleceu antes, em 89. Eles vinham com uma herança de família, se eu não me engano, do pai deles. Eles eram hemofílicos e o Enfio ele acabou contraindo a AIDS numa transfusão de sangue, né? Mas era uma família que teve uma importância muito grande na militância, no ativismo político no Brasil. E, inclusive, eu já falei para vocês também, fiz isso no IDTV, eu já falei aqui, inclusive, na nossa aula sobre música na ditadura militar, que o Betinho ele é lembrado na música do Bêbado Equilibrista, de Aldir Blanc e o João Bosco. Inclusive, infelizmente, recentemente, nessas últimas semanas, nós perdemos o Aldir Blanc, né? Que foi o compositor de O Bêbado Equilibrista. Infelizmente faleceu aí vítima do coronavírus, que assola, né? Que assola a humanidade atualmente. E ele fala, né, naquela frase que foi eternizada, né, que foi eternizada pela voz de Elis Regina, que fala... Inclusive o Enfio ele chegou a ter umas tretas com Elis Regina no começo, mas depois eles se tornaram amigos. Que diz, né, que sonha com a volta do irmão do Enfio. Estava falando do Betinho, né, do Herbert Souza Filho. E tanta gente que partiu num rabo de foguete, que tinha sido exilado, né, o Betinho foi exilado, acho que foi para o Chile, se eu não me engano. Inclusive tem referências aqui, a gente vai falar disso em charges, inclusive, né, sobre o acontecimento. Enfim, o Enfio vai ter personagens que são memoráveis, né? Quando ele inclusive ele desenvolve uma revista, né, Fradim, onde ele vai lançar os seus grandes personagens, né? Vocês vão perceber que ele tem um desenho bem minimalista, mas bem crítico, inclusive, que inclusive são até divertidos, né? Então, quando ele tem os dos personagens dele mais memoráveis, nós temos aí os dois Fradinhos, né? O Comprido e Baixinho, que sempre estão ali em diálogo, né? Existe toda uma dialética em cima, acho que é bem interessante em relação a eles, inclusive é bem legal inclusive para estudar filosofia, né? A questão dialética. E os grandes, né? O grande trio do Enfio aí, que seria a ave, né? Graúna, o Balde Aurelana e o nordestino Zeferino, que são personagens que estão ali no Nordeste, né? Eles fazem críticas à ditadura militar de uma forma bem irreverente, mas dentro da realidade do Nordeste, né? Mostrando a seca do Nordeste, né? É bem interessante isso, a realidade. E ele também teve uma participação, né? Ele teve uma boa participação no Pasquim, né? No semanário Pasquim,
A gente conhece como o semanário talvez aí o mais perseguido durante a ditadura militar. O Pasquim, que teve em 1970 todo o seu editorial-chefe preso, inclusive o Ziraldo, né? O Ziraldo era da equipe fixa do Pasquim, se eu não me engano, o Enfio ele não era da equipe fixa, mas ele contribuía com o Pasquim. Enfim, passada aí essa breve biografia do Enfio, vamos começar a ver a obra do Enfio, discutir um pouquinho sobre os cartoons, né, os quadrinhos do Enfio, que eu acho que são bem interessantes. Antes tem um detalhe. Algumas obras do Enfio a gente pode ver que elas são, inclusive, publicadas na atualidade, que existe o Instituto Enfio, que continua produzindo obras dos personagens do Enfio, sabe? Sem perder a essência do Enfio, tentando trazer para a realidade, mas para a atual conjuntura. Mas muitas coisas que o Enfio fez lá nos anos 70 e 80 ainda assim cabem para hoje. Aí os fradinhos aí, ó. Então a gente tem aí o comprido e baixinho, né? Vocês percebem que é bem minimalista mesmo, com poucos traços. Então nós temos aí, ó, o comprido fala, estava pensando, o habitante da lua nasceu de Adão e Eva? Olha, baixinho, olha. E eu pergunto, isto resolverá o problema da fome do Nordeste? Ele era muito focado nisso, tá? Só para explicar, o Enfio ele nasceu em Ribeirão das Neves, ele nasceu aqui na região de Belo Horizonte, tá? Grande Belo Horizonte. Putz, que ferrada, aí ficou quieto o comprido aí, né? Tem uma outra aqui de comprido e baixinho que eu acho bem interessante. Baixinho vai lá, essas já são mais irreverentes, né? Abraça, me abraça, me abraça. Ele não é tão mal quanto procura parecer, porque o baixinho ele é mais arrogante, sabe, do que o comprido. Quanto procura parecer. Sua alma límpida acaba furando o bloqueio de sadismo. Aí o baixinho vai catapora. Ele vai passar catapora para o comprido. Acho que é bem interessante isso. Bom, tudo bem, mas o grande foco, acho que a gente tem que mostrar aí do Enfio, são esses três aí. A gente está falando da ave graúna, que é a principal, talvez seja a principal grande personagem. Aí no meio nós temos aí o Zeferino e depois o bode Aurelana. A graúna é como se fosse a porta-voz do Enfio, né? É o grande nome do Enfio, acho que é o grande lance do Enfio. Ela meio que tem um sarcasmo, mas ela também tem uns questionamentos que a gente vai ver aqui. Inclusive o próprio formato simples da graúna, que é essa ave aí que vocês estão vendo aí embaixo, ela no lado esquerdo lembra um pouco uma exclamação, né, que é um pouco tentar passar uma mensagem, né, um berro, um grito de Enfio, que eu acho bem interessante. A grande lance já é a graúna aí falando, tô vendo uma esperança. E essa charge da graúna, tô vendo uma esperança, deixa eu só reduzir aqui, gente, porque agora tem que reduzir um pouquinho mesmo, porque senão fica fora aqui do padrão aqui, certo? Tá, vocês estão vendo eu mexendo em tudo aí. Tô vendo uma esperança, tá? E a graúna falando que está vendo uma esperança de fato, que ela está enxergando nos períodos da ditadura, no período de reabertura. Enfim, ele publicou muito durante o processo de redemocratização do Brasil. E fala a verdade, se não serve para hoje. É simples, é minimalista, mas que serve para hoje. E aí o Betinho, gente, olha só, o Herbert Souza Filho. E aí um trecho do Bêbado e o Equilibrista. Aqui a gente já tem, se eu não me engano, essa charge ela já vem de parte já do Instituto Enfio, já é pós, inclusive, a morte do Enfio. Se eu não me engano, essa charge deve ter sido lançada quando o Betinho faleceu em 1997, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Elisa, essa mulher. E aí você tem os três grandes personagens do Enfio lembrando de Betinho chorando. Né? Bem bonito, né? É uma referência. Bom, vamos lá. Aí, charges também de Enfio que caberiam para hoje, inclusive para a nossa atual situação. A gente tem o bode Aurelana falando para a graúna. Se você anular seu voto, sabe quem estará favorecendo? Voto nulo é um direito, certo? Voto nulo, você pode não querer votar, mas você sabe quem você favorece, dependendo da conjuntura?
né? O que vocês têm ali do lado, gente, é que é comum geralmente nos cartoons do Enfio, tá? Só explicando isso para vocês, que a gente tem ali uma carcaça de um boi, tá? Ou de bode, para exemplificar a seca, tá? O que você tem ali do lado, ali que você tem ali no cantinho, ali são os chifres. Não fica tão claro nesse cartoon aqui, mas em outros ficam. Tá? Talvez eu tenha algum outro aqui que mostre isso, eu não tenho certeza, tá bom? Olha só, aí fica uma luta que Enfio ele participou ativamente, né? Tanto da Direta Já quanto da Anistia. Os três grandes personagens, né, eles pintaram ali em cima a anistia, de todo o conceito que a gente inclusive já falou da anistia, da volta, né, daqueles que tiveram que ir embora do Brasil, tiveram os que foram presos por lutarem contra a ditadura, né, considerados criminosos contra a ditadura, né, cometeram crimes políticos, mas entra todo aquele contexto que a gente já falou, inclusive, de que a anistia ela favoreceu também, na verdade chegou a favorecer mais os militares torturadores, né? Então, sempre houve uma pegada crítica do Enfio em relação a esses pontos. Vou passar aqui, ó. Essa aqui é uma das minhas preferidas, tá? E inclusive hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o vídeo tá saindo amanhã, na terça, eu tô gravando na segunda. Até nas escolhas da charge eu coloquei essa para lembrar do Enem, né? Que, como ela cabe, né? Vou ler primeiro, aí eu falo, ó. Tá lá a Graúna, debaixo da chuva e fala, bode Orelana, pra mim tá chovendo e pra vocês não. Aí o bode olha, aí a Graúna fala, será que virei um dos 5% privilegiados que concentram toda a renda da chuva? Aí o bode fala, chover. Ou chover, né, que tem 3 pontinhos ali. Então, tá fazendo uma crítica à concentração de renda, fazendo uma crítica à concentração de terras, de riquezas, e essa charge ela cabe muito bem para hoje. Quando eu publiquei essa charge falando aí, crítica ao Enem, falando que todo mundo está na mesma condição, que foi o discurso, inclusive, do ministro da Educação, que fala que está todo mundo estudando em casa, então está todo mundo em pé de igualdade, sendo que não está, as realidades são totalmente diferentes. Estar em casa durante o período de isolamento social é privilégio, sim, e ter internet em casa ainda, internet onde você pode utilizá-la para estudar, né, que não tenha tantos limites de dados, por exemplo, também é privilégio, certo? Então, não 5%, mas há privilégio. 5% ele está falando em relação às riquezas. Essa charge é incrível, né? É importante, interessante o quanto que ela é minimalista, ela não deixa de ser poética e ela é extremamente crítica. Tá aí Graúna, mais uma aí para vocês. É sempre Graúna em seus diálogos, né? É bem interessante. Deixa eu falar um assunto sério. Vou chegar mais perto aqui que eu não estou enxergando muito bem, não. Não aguento mais viver minha infância assim, sem alegria. Quero acordar amanhã numa democracia, tá? Até amanhã. Então a gente já está chegando perto de um período de redemocratização do Brasil. E Graúna lembra, ela volta, tem esse detalhe no final que ela olha, volta e olha, né? Olha só, será que estou olhando vocês? Estamos indo para a democracia? Sabe? É aquele período de esperança que o povo sentia do fim da ditadura militar e o início de uma democracia. É muito bonito isso também. Aí a gente chega numas charges, essas charges aqui que eu vou passar para vocês, que são as últimas, elas já não têm necessariamente os personagens principais, mas elas são bem interessantes. Inclusive tem uma que já caiu em Enem, que eu vou mostrar daqui a pouco, e eu só não vou fazer a questão porque a gente fez, acho que semana retrasada essa questão, tá? Ó, já fez sua declaração de renda? Aí o trabalhador vai e fala, 15 bilhões e 300 milhões. Aí o cara fala, você recebeu tudo isso? E o trabalhador fala, isso foi o que eu rendi. Recebi foi 10.500. Só para explicar, 10.500 cruzeiros, tá? Época de ditadura aí,
talvez, não sei se tenha sido um pouco depois da ditadura, pode ser que tenha sido em cruzados ou cruzados novos aí. Mas de qualquer forma, esse 10.500 é muito menos do que se imagina ainda, tá? E 10.500 ao ano, tá? Isso é importante destacar. Então faz uma crítica a essa relação de trabalho, inclusive, né? Aqui o que a gente está falando, basicamente ele está colocando numa charge para a gente uma concepção filosófica, uma concepção sociológica, na verdade, de Marx, que é a mais-valia praticamente. O quanto que você contribui, o quanto que você está gerando lucro, o quanto que você está rendendo, nesse caso, para o Estado em contribuição, mas você, de fato, não fica com esse lucro, certo? Olha só que interessante, né? Muito bacana. Aí crítica diretamente aos militares. Um militar chama os outros, né? Um PM chama os outros, possivelmente uma PM de São Paulo, né? pelo capacete dos anos 80, 90. Rapazes, achei o inimigo somos nós. Em relação ao final da ditadura militar, o militar ele se descobre enquanto um agente da repressão, aí, um braço armado do Estado, agente da repressão, certo? Vamos lá. Tem essa aqui também, ó. Eu acho que eu não... tá, aqui. A outra é a do Queremos Votar, que é o que eu já falei para vocês. Mas, então nós temos aí, enfio em passeata, teve 5 baleados. Uma notícia aí de jornal. E aí o militar, aí, o chefe, aí, o capitão fala, dá uma bronca. Deram mais de 100 tiros e só acertaram 5? Né? É uma crítica também à repressão militar. Vocês deram mais de 100 tiros, vocês só mataram 5? Né? Que absurdo! Em vez de o absurdo ser o contrário, né? De falar, nossa, que absurdo, 5 pessoas baleadas. E nós temos essa última aqui, não, tem mais uma ainda, né? Mas é que eu tenho que passar para lembrar. Essa aqui é o que a gente já caiu, acho que foi em 2015, alguma coisa assim. Queremos votar. Essa já é do Diretas Já. E aí o militar ele fala lá no megafone, né? Voltem para suas casas, o povo é ilegal. É aquele período de quando já não dá mais, a ditadura vai acabar de alguma forma, se não for pelo voto direto, como queria a emenda Dante de Oliveira, ou o movimento Diretas Já, seria pelo voto indireto no Congresso, como assim foi. Os militares já não tinham mais como segurar as multidões querendo o fim da ditadura. E a saída foi falar, volta para casa, o povo é ilegal. Já, nesse período aí de Diretas Já 83 e 84, você já não tinha o AI-5, já não tinha mais a proibição de manifestações, então o argumento utilizado é o povo é ilegal. Deixa eu tomar água aqui. Antes, aí sim, acho que de passar para a última. Nossa, aí. Tá lá, também é uma sobre a anistia, né? A anistia de 79, né? Vlado, saiu a anistia. E o Herzog estava morto. Essa aí, assim, eu tenho vontade de chorar, eu me emociono, porque é muito, muito triste essa, né? Todos aqueles que são considerados criminosos políticos durante a ditadura estão perdoados. Vlado, você está livre, você está perdoado, anistia. Só que o Herzog morreu, foi brutalmente assassinado nos porões do DOPS, né? E é aquele do jornalista, né? Da fotografia do Vlado enforcado, que tentaram passar a imagem de que ele se matou. A Folha de São Paulo tentou passar a imagem de que ele se matou, né? É muito triste. Olha só a crítica sutil, irreverente, minimalista, mas ainda crítica pesada, ferrenha do enfio, certo? Eu acho que agora sim acabou, assim, voltamos para os fradinhos aí. Enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente tem muita charge, né? Eu vou passando as que eu escolhi para vocês, mas assim, a gente vai lembrando, vai falando. Algumas dessas charges podem cair em vestibulares e também no Enem. A dica que eu dou sempre é pegar os principais cartunistas de determinados períodos e fazer análise, né? Tentar pegar obras deles na internet mesmo, estudar, ler, tentar ver algum texto sobre aquela charge, porque sempre pode ser muito cobrado, tá? A gente tem que tentar
enquanto estudantes, é desse jeito, não tem muito para onde correr nesse sentido, não. A gente tem que tentar todos os assuntos possíveis. É muita coisa, é até exagerado, mas a gente precisa fazer isso. E a dica que eu dou é procurem mais charges do Enfio, assim como procurem charges do Ziraldo e de outros autores também, que eu acho bem interessante. A gente poder chegar a alcançar outros ramos também, certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Aí na semana que vem, possivelmente a gente já vai estar entrando aí na Nova República falando de José Sarney, certo? Tem muita coisa por vir ainda. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!